Boa tarde, sejam bem-vindos ao 14º Jogo do Livro, Literaturas, Materialidades e Acessos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à trilha Enunciações Periféricas. Meu nome é Camila Petrovic e hoje eu vou apresentar alguns dados de uma pesquisa de mestrado em andamento sobre casos de censura na literatura infantil no Brasil, orientada pela professora Mônica Corrêa Batista e co-orientada pela professora Alessandra Latalisa de Sá. Você certamente já ouviu falar sobre esse movimento de controle aos livros de literatura infantil. Consegue se lembrar de alguma situação? Algum caso na escola, de alguém procurando você para cercear algum tema, algum livro, ou na sua própria prática, na sua seleção? Consegue se lembrar? Esse tema ele tem se tornado cada vez mais recorrente por conta dos avanços das tecnologias de informação e de comunicação. Nas últimas décadas, a intensa circulação de informação e os avanços da tecnologia da informação revelaram um aumento do número de casos de censura na literatura infantil. Mas Fernando Baes revelou-nos que há mais de 5.300 anos, na Suméria, já foram registrados casos de censuras aos livros quando ainda eram tábuas de argila. Esses livros eram censurados, segundo o autor, também pela mão violenta do homem. Essa tendência de controle, como vimos, ela não é recente, mas quando a gente pensa no público infantil, nesse direcionamento às crianças, percebemos que tem algumas especificidades por conta dessa proteção direcionada a esse público mais indefeso. Pensando nessa ideia de concepções de infância e de criança, alguns pesquisadores têm se debruçado nessas questões ao longo dos últimos séculos. A pesquisadora americana Anna McLeod faz um traço de algumas dessas concepções que nos ajudam a pensar em diferentes visões que se tem das crianças, como seres corrompidos pelo pecado original, necessitados da fé e da catequese para a salvação, seres inocentes que devem ser protegidos pelo maior tempo possível, seres que possuem aspectos positivos e negativos, mas que são corrompidos pela sociedade. Seres que o caráter deve ser formado antes da exposição ao mundo, tábulas rasas preenchidas pela transmissão de conhecimentos, seres influenciados por características psicológicas, dentre tantas outras. Como essas concepções nos ajudam a entender os casos de censura aos livros infantis? Peter Hunt nos ajuda a pensar nisso traçando duas visões dicotômicas sobre as crianças. Uma elaborada pelos autores dos livros censurados e a outra elaborada pelos próprios censores. Os autores desses livros, eles pensam na obra pensando numa criança produtora de cultura, uma criança crítica, capaz de interpretar e compreender as obras. Enquanto os censores pensam numa criança intelectualmente dependente, indefesa, que não tem essa capacidade de formar um senso crítico a partir da literatura infantil. Mas agora, pensando nos casos de censura especificamente no Brasil, nós precisamos ter algumas coisas em vista. A primeira é a questão da tradicionalidade censora brasileira. Desde Brasil Colônia, nós temos documentos que comprovam esse cerceamento e o impedimento da entrada de livros no Brasil vindos de Portugal. Esses livros eles passavam por uma censura prévia e essa censura deixou marcas até hoje. Somos recentemente uma democracia. A própria ditadura deixou marcas e consequências fortes na nossa produção de arte e na nossa própria liberdade. Quando a literatura infantil é inserida no Brasil, a partir de 1800, ela já vem com viés escolarizado. Então a literatura infantil ela também foi inserida no Brasil com um objetivo específico. Ela também era cerceada desde a sua produção. O segundo ponto diz respeito à constatação do pesquisador Perry Nodelman. Em 1992, o pesquisador canadense publicou o artigo Somos Todos Censores, no qual ele advogava pela ampla liberdade de expressão nas obras das crianças. Tudo poderia ser escrito, não importava o quão ofensivo e desrespeitoso aquilo poderia parecer para as crianças e para os adultos. Em 2020, o autor lança um novo artigo, Ainda Somos Todos Censores, e isso inclui Perry Nodelman, reconhecendo os avanços das questões identitárias, minorias e de identidade que avançaram ao longo dos últimos 20 anos. Ele é coerente quando continua defendendo a mesma concepção de infância que ele traz. Essa criança crítica, produtora de cultura, que é capaz de ler e interpretar essas obras. O ponto que ele introduz é o fato de as crianças podem ser ofendidas por alguma abordagem contida no livro. Ou seja, é uma questão importante para orientar a nossa opção de ler ou não ler uma obra. Segundo o autor, alguns livros podem sim afetar essas crianças de forma desrespeitosa, ofensiva, e não só a criança, mas a sociedade, ao reforçar estereótipos de alguns grupos identitários.
A concepção de infância não muda. O que muda é o reconhecimento de práticas preconceituosas e ofensivas presentes também na literatura infantil. Em vários pontos de semelhanças e diferenças entre os dois artigos, o autor também menciona que toda obra destinada às infâncias já é controlada. Tudo que nós adultos escolhemos o que vai ser inserido no livro de literatura infantil já passa pelo nosso interesse e o nosso reconhecimento do que aquela criança pode ou não pode ter acesso. Tendo como parâmetro esse debate, nós avançamos na pesquisa e já recolhemos 29 casos de censura na literatura infantil no Brasil. Essa classificação dos casos ela foi feita pensando no ano em que ocorreu o caso de censura, o título da obra censurada, o autor da obra, o nome do agente censor ou da instituição a qual ele pertencia, o fundamento ou o caráter que inspiraram a censura, sua justificativa, a forma que ela ocorreu e de onde extraímos a informação sobre a censura. Foram encontrados 29 casos, o primeiro de 1850 e o último de 2020. Esses casos foram encontrados por diferentes meios: hemeroteca digital, artigos sobre a censura que levaram a documentos, pareceres técnicos publicados pelo governo, vídeos postados em redes sociais. E desses 29 casos, 27 incidiram sobre diferentes livros, ou seja, 2 deles se repetiram. Um foi Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, e o segundo, Máquina de Brincar, de Paulo Betancourt. Desses 29 livros registrados, foram 25 autores diferentes, sendo 17 brasileiros e 8 estrangeiros. É interessante registrar também que desses 29 casos, 6 foram destinados a livros do autor Monteiro Lobato, sendo o primeiro em 1932 e o segundo em 2010. Os fundamentos da censura a esses 6 casos também foram bem diferentes. Na década de 30, ele foi acusado de ser comunista. Em 2010, o livro foi censurado pelo caráter racista da sua obra. Das instituições censoras, 10 casos foram censurados pelas escolas, 8 pelo governo, 4 por organizações privadas, 3 por famílias, 1 pela repercussão midiática, 1 pela própria editora e 1 pelo boicote à compra. O mesmo caso foi censurado por mais de uma instituição, família e escola. Sobre o caráter da censura, ainda pautando nessa classificação elaborada na pesquisa, 19 obras foram censuradas pelo caráter moral, que se desdobra em religioso, de bons costumes e de expressão sexual. E 10 casos foram sobre os fundamentos das ideias, que se desdobram em ideologia, política, caráter racial, classe social, gênero e de aura. Aura diz respeito à personalidade dos personagens. Sobre essas classificações, ainda tinha classificação de repulsa, mas nenhum caso foi censurado por ela. Essa repulsa se relacionava à morte, violência ou asco, que seria nojo. A classificação das formas revelou que 14 casos foram censurados pela censura denunciativa. Ou seja, os livros não chegaram a ser extintos do mercado, mas essa denúncia teve um impacto na sua produção e circulação no mercado. 12 casos foram registrados como punitivos, ou seja, os livros foram retirados do mercado. 2 formas foram substitutivas, ou seja, eles trocaram um livro por outro, e 1 foi na tradução, que eles mudam palavras ou expressões da língua original para a língua traduzida. Das justificativas dadas pelos censores, 9 foram em defesa da religião cristã, 8 pela proteção das crianças, 5 porque não satisfaziam o teor pedagógico. 5 livros foram classificados pela censura política, censurados por terem livros de esquerda. 2 foram censurados por racismo e 2 por conterem abordagem sexual e 1 pela questão de gênero. Alguns casos foram justificados com mais de uma justificativa, ou seja, um mesmo livro foi censurado, por exemplo, tanto pelo fundamento religioso quanto pelo fundamento racista. Em relação às fontes, 11 casos foram extraídos de jornais, 5 casos extraídos de livros, 4 de pareceres técnicos, 3 no YouTube, 3 em artigos científicos, 2 no Facebook, 2 em teses e 1 em revista de circulação geral. E vamos agora exemplificar alguns desses casos, especificando as categorias e o que de fato aconteceu. O primeiro caso é sobre o livro Contos Infantis, de Adelina Lopes Vieira. Esse livro foi publicado em 1886 e apareceu na lista de indicações e contraindicações do Frei Pedro Sinzi. No livro do Frei, através dos romances Guia para as Consciências, de 1915, o Frei faz indicações e contraindicações de 21.553 livros
e 6.657 autores. Preocupado com o que os pais poderiam oferecer aos filhos, o autor justifica a publicação como um auxílio para encontrar leituras inofensivas em contrapartida aos livros que poderiam impressionar o mal. O Frei, ele censurou a partir do seu papel da igreja, ou seja, o agente classificado foi a instituição organizacional igreja. O caráter da censura foi moral religioso. E a censura ela foi de forma denunciativa, já que foi uma contraindicação à leitura do livro, mas não chegou a extingui-lo do mercado. E a justificativa do Pedro em relação a essa obra foi a seguinte, abre aspas, quando a mãe lhe ensina o Padre Nosso e chega ao pão de cada dia, a filha pede a Deus pão com manteiga. São pequenas coisas que principiam a transtornar o espírito da criança. Fecha aspas. Esse caso ele foi encontrado no livro A Voz do Veto, de Aparecida de Paiva, que nos levou ao livro através dos romances que encontramos na biblioteca da FAI UFMG. O próximo caso ele é um dos 6 casos relacionados à obra de Monteiro Lobato. O caso foi encontrado no artigo Caça às Bruxas, Lobato na Mira da Censura, de Eliane Debus. A partir dele, nós realizamos buscas na hemeroteca digital e localizamos os documentos que registram a censura de fato. Em 1941, a adaptação de Peter Pan, do Monteiro Lobato, publicada em 1930, foi censurada. A proposta na obra, por Lobato, era incluir os personagens clássicos da literatura infantil no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas nesse caso, Tupi Caldas, que era diretor da Recebedoria Federal do Ministério da Fazenda, escreve um parecer e envia a análise do livro para o procurador Clóvis Cruel Moraes, pedindo o recolhimento da obra em São Paulo. Tupi Caldas protestava o conteúdo do livro, afirmando que ele prejudicava o espírito da criança e a sua mentalidade nacionalista. No documento que ele envia para o procurador, ele diz que ele encontraria ali um período que fatalmente há de gerar nos espíritos infantis um sentimento errôneo quanto ao governo do país, predispondo-os contra este injustificavelmente. O trecho que o diretor marcou a lápis no exemplar foi especificamente quando Pedrinho pede a Dona Benta mais brinquedos e ela explica para Pedrinho que não era possível porque eles estavam caros demais e justifica dizendo, por causa dos impostos, meu filho. Há no Brasil uma peste chamada governo, que vai botando impostos e selos em todas as coisas que vêm de fora, à torto e à direito, só pela ganância de arrancar dinheiro do povo para encher a barriga dos parasitas. Quando você for presidente da República, trate de fazer uma lei que acabe com essa pouca vergonha de cobrar altos impostos até sobre cavalinhos de pau, trenzinhos de folha, patinhos de celuloide, gaitas de assoprar, bonecas, etc. Tome nota para não esquecer. Em resposta, o procurador Clóvis Cruel ainda acusou outra obra de Lobato. Ele dizia sobre a obra na História do Mundo para Crianças. Na obra, domina um espírito materialista, que vai desde a explicação de ser a vida originada da matéria bruta em evolução, contínua e própria, até o obscurecimento da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Clóvis ainda faz menção ao projeto político do Estado Novo, de formação de uma juventude patriota e continuadora da tradição cristã. E ele usa a frase do presidente Getúlio Vargas. Ora, todo e qualquer escrito capaz de desvirtuar esse programa é perigoso para o futuro da nacionalidade. O nosso mal até aqui foi justamente dar liberdade excessiva aos escritores, quando é o livro mais forte veículo de educação. E por isso, dele servem todos quantos desejam influir na constituição íntima dos povos. Que este nos sirva para abrir os olhos de uma vez. Quem sabe se não iremos encontrar em muitos livros infantis a explicação de tantos males que estão afetando a educação da mocidade. O parecer foi acatado pelo ministro Barros Barreto, presidente do Tribunal de Segurança Nacional, que ordenou ao chefe de polícia de São Paulo a apreensão e destruição dos livros à venda, considerando, portanto, como censura punitiva. Em uma das reedições da obra, publicada em 2009 pela editora Globinho, foi observado que esse trecho, censurado em 1941, foi mudado. No trecho da edição de 2009, Pedrinho não pergunta sobre o preço dos brinquedos, a Dona Benta não justifica com a questão dos impostos e toda essa conversa é suprimida. A análise deste caso de censura ainda está em andamento e as investigações nos ajudam a pensar
quando essa censura foi de fato efetivada, numa segunda reedição, pelo próprio Monteiro Lobato ou pelo Estado de São Paulo. Numa viagem do tempo, vamos para o próximo caso, em 2016, com a autoria de Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que em uma pregação comete uma censura denunciativa a vários livros, todos com a justificativa moral religiosa. No vídeo publicado na página Protetores da Infância e da Família no YouTube, a pastora e advogada faz uma pregação na Igreja Lagoinha de Belo Horizonte, afirmando que estão confundindo a fé das crianças. E afirma ainda que a educação laica é só aplicada à religião cristã, impondo outras culturas e religiões de origem africana nas escolas. Neste caso, alguns livros são mencionados, mas o que trazemos aqui é o grande e maravilhoso Livro das Famílias, de Ross Aquif, publicado em 2010. Esse livro é acusado de ridicularizar a família tradicional, caracterizando-a como caipira e horrorosa, em comparação à família homoafetiva, bonita e com roupa da moda. Esse vídeo vai nos ajudar a ilustrar um pouco de como essa censura ocorreu pela Damares. Confundir as crianças. Olha que arma terrível de confundir nossas crianças no Brasil. Pode passar. Material que nós estamos encontrando em todos os lugares. Esse livrinho para crianças de 3 anos no Brasil. O objetivo desse material é a desconstrução de valores. E um deles é a desconstrução do valor de família. Olha esse livro aqui que algum dos pais aqui compraram para os seus filhos. O grande e maravilhoso livro das famílias, recomendado pelo MEC, está no portal do MEC. Esse livro, quando mostra famílias, mostra assim: a nossa família, pode passar, a família cristã é caipira, olha lá, o pai caipira, a mãe caipira, uma mãe torta, uma mãe horrorosa, e não tem amor entre o pai, a mãe e os filhos. Aí quando a criança vira a página, olha a outra família como é linda. A mamãe lésbica é bonita, o papai gay, olha a roupa da moda, olha o tênis da moda. É para desconstruir valores. Eu posso combater preconceito sem ridicularizar a família tradicional. Eu posso combater preconceito sem destruir o conceito da família tradicional na cabeça das crianças. Isso aqui é confusão. Olha aqui, irmãos. Um jovem confuso é um líder confuso. Uma criança confusa é um adulto confuso. E esse é o objetivo. O próximo caso ocorreu com o livro O Menino que Espiava para Dentro, de Ana Maria Machado. Ele foi publicado em 1983. Mas somente em 2018 o livro foi acusado de ser perigoso para as crianças. A repercussão do debate ocorreu também através do WhatsApp e das redes sociais, com a circulação do vídeo de uma mãe que afirmava que aquele livro poderia incitar o suicídio das crianças. O livro narra a história do menino Lucas, que vive no mundo da imaginação e em todas suas brincadeiras imagina-se vivendo grandes aventuras. E ele compartilha todas essas aventuras com seu amigo imaginário. Dessas aventuras, ele menciona alguns clássicos da literatura infantil, como Bela Adormecida e Seu Sono de 100 Anos, ou Branca de Neve que se engasga com a maçã. Lucas realiza um plano para ficar para sempre com seu melhor amigo, mas no vídeo a mãe acusa esse trecho de incentivar as crianças a cometer suicídio ao engasgarem com a maçã da Branca de Neve. Muitos pais concordaram com esse argumento apresentado no vídeo e atacaram a autora Ana Maria Machado nas redes sociais, exigindo a retirada do livro de circulação. A editora global a qual o livro está vinculado afirmou que ali não havia nenhum prejuízo às crianças e se recusou a extinguir a obra. A censura, portanto, foi denunciativa. O livro ainda está em circulação, mas de toda forma, essa censura trouxe um grande impacto na circulação do livro. Segundo a editora, eles afirmaram: esclarecemos que as referências à maçã e ao fuso são alusões às histórias da Branca de Neve ou da Bela Adormecida e constituem parte integrante do universo da história, sustentando o argumento de que imaginar pode ser muito bom, mas a realidade externa se impõe. Conversar com os outros, como a mãe, é fundamental, e a afetividade que nos faz felizes está ligada a seres vivos e reais. O livro foi publicado em 1983 e até o momento não havia sido despertado nada de negativo nessa área. Inclusive, trata-se de uma obra adotada em diversas escolas brasileiras. Pesquisadores da literatura infantil foram em defesa à autora Ana Maria Machado e publicaram várias cartas contra a censura e em defesa à obra. Inclusive, Daisy Carias, youtuber do canal A Cigarra e a Formiga, fez uma publicação junto com outros autores. Mas na sua publicação, vários comentários atacando também a youtuber apareceram. Alguns diziam:
crianças levam tudo ao pé da letra, não entendem figuras de linguagem. Sabe quais são os problemas do livro? São gatilhos ao suicídio, muito bem sugeridos, sutilmente sugeridos. Como assim fazer as coisas escondidas dos adultos? Como assim engasgar propositalmente? O imaginário do livro foi escrito por uma criança ou um adulto? Entre tantos outros comentários que exemplificam a concepção de infância que as pessoas possuem e que sustentam os atos de censura. A partir desses exemplos apresentados, podemos observar que as práticas de censura elas vêm de diferentes instituições e com diferentes justificativas. O processo de censura se dá principalmente pelo receio ou busca do controle que o impacto da literatura infantil pode ter nas crianças e na sociedade. A pesquisa ainda está em andamento e outros casos estão sendo identificados e analisados. De toda forma, é importante ter em vista quais os impactos que estes documentos, vídeos e posicionamentos causam na produção e no acesso à literatura infantil, nas práticas de seleção dos livros, na elaboração de editais de compra, no tabu a determinados temas. Compreendendo as crianças como produtoras de cultura, seres de transformação, que têm um papel na imaginação e na construção do novo, afirmamos também o papel fundamental das narrativas ficcionais. Essas narrativas asseguram a liberdade que a criatividade exige. As atuais políticas têm se pautado em concepções antagônicas a esses princípios, como quando defende Marina Colasanti, ignoram o poder estruturante da linguagem simbólica e simplesmente deslizam para o inconsciente, adaptando-se às necessidades do pequeno leitor e ajudando a formular perguntas ou fornecer respostas. Agradeço por assistirem esse vídeo, essa é uma pesquisa em andamento e vamos investigando juntos. Boa noite!